Olá, cursistas, tudo bem? Sou o professor Rodrigo Veloso e daremos continuidade nos estudos da nossa disciplina de Fundamentos e Metodologia da Língua Portuguesa 1. Vimos nas videoaulas anteriores que o domínio da língua nas modalidades oral e escrita é fundamental para as pessoas, posto que, por meio da linguagem, o homem se comunica, recebe e emite informações, se expressa, defende pontos de vista, partilha visões de mundo, produz conhecimentos. Isso significa que falar, escrever e ler são habilidades básicas para o exercício da cidadania e para a participação social efetiva, por possibilitar que as pessoas resolvam inúmeras situações em diferentes situações reais. Sendo assim, estudaremos na nossa última videoaula o ensino da gramática na escola, o estudo crítico dos parâmetros curriculares nacionais, os PCNs, e os livros didáticos de português, e o processo de ensino e aprendizagem da linguagem. Caros acadêmicos, os PCNs da língua portuguesa apontam a responsabilidade da escola de garantir a todos os alunos o acesso a esses saberes necessários para o exercício da cidadania, que se constitui como direito inalienável de todos. No entanto, para usar adequadamente a língua oral e escrita, ajustando os discursos aos diferentes interlocutores e às diferentes situações de interlocução, é importante que se aprendam as convenções da norma culta de língua. A aprendizagem de conteúdos gramaticais permite ao aluno imprimir maior qualidade ao uso da linguagem, e essa habilidade justifica o seu ensino na escola. Nesse sentido, veremos a partir de então as concepções de gramática e como é que cada uma delas se caracterizam, conforme o próximo slide. O ensino de gramática na escola, concepções de gramática. A primeira concepção de gramática é a gramática normativa, que é o conjunto de normas para bem falar e escrever, estabelecida pelos especialistas e que se tornou oficial. Conforme Travaglia 96, essa gramática é normativa porque dita regras, estabelece a forma correta de escrever e falar o idioma, ou seja, prescreve o que deve e o que não deve-se usar, funcionando como lei que regula o uso da língua na sociedade. Para a gramática normativa, a língua é compreendida como uma variedade culta ou padrão, sendo que todas as outras formas de uso são consideradas como desvios, erros, deformações, degeneração da língua. Nesse caso, as normas de bom uso da língua são baseadas no uso consagrado pelos bons escritores, sendo ignoradas as características da linguagem oral e depreciadas as outras variedades da língua. Assim, frases como "eu vi ele ontem", "o homem que eu saí com ele", "o chefe pediu para mim dizer que está tudo bem", são consideradas erradas para a gramática normativa, apesar de serem aceitas pela gramática de outras variedades não cultas da língua. Isso acontece porque os especialistas desconsideram os usos que os falantes fazem da língua e baseiam-se, em geral, na língua escrita, considerando de forma consciente ou não que a escrita e a fala são idênticas. Continuando, nós temos outro tipo de gramática, que é a gramática descritiva, que acontece por meio de um conjunto de regras que o estudioso da língua encontra nos dados linguísticos que analisa. É o conjunto de noções mediante as quais se analisam os fatos de uma língua, permitindo descrever a sua estrutura e estabelecer as regras de uso. A gramática descritiva trabalha com qualquer variedade da língua, e não apenas com a variedade culta, e dá preferência aos usos orais que são feitos por seus usuários. Desse modo, a gramática descritiva será o resultado do trabalho do linguista a partir das observações que faz, procurando explicitar o mecanismo de funcionamento da língua usada por determinadas comunidades de falantes, construindo hipóteses que expliquem esse funcionamento. Veremos agora a gramática internalizada no próximo slide. Gramática internalizada é o conjunto de regras que o falante de fato aprendeu e das quais lança mão ao falar. Gramática, nessa concepção, corresponde ao saber linguístico que o falante de uma língua desenvolveu, dentro de certos limites impostos pela sua dotação genética e pelas condições sociais e antropológicas em que vive. Considerando a gramática internalizada, o linguista compreende que não há erro linguístico, mas inadequação do uso da língua por um determinado usuário, em uma determinada situação de interação comunicativa. Por exemplo, "meus cumprimentos porque a sua mãe bateu as botas". Então a velha bateu as botas?
não são construções erradas, mas construções inadequadas, desde que se esteja querendo demonstrar consideração e apreço pelo morto e seus familiares na dor da perda. Essas frases poderiam ser consideradas adequadas se fossem usadas em uma situação de humor. Ainda discutindo o ensino de conteúdos gramaticais, Travaglia 96 considera que, quanto à explicitação de estrutura e funcionamento da gramática, existem pelo menos 3 tipos, entre os quais o autor destaca gramática implícita, gramática explícita e gramática reflexiva, conforme veremos no próximo slide. A gramática implícita é a competência internalizada do falante a usar a língua, sendo considerada implícita porque o usuário utiliza um determinado conjunto de regras, mas não tem consciência delas, e de modo geral não sabe explicar o uso que está fazendo ao construir determinadas frases. A gramática explícita ou teórica é a explicitação consciente de determinado conjunto de regras explicativas do funcionamento da língua, é a produção de uma metalinguagem sobre a língua. E, por fim, a gramática reflexiva é a gramática em explicitação e representa as atividades de observação e de reflexão sobre a língua, buscando detectar e explicitar regras de funcionamento partindo normalmente dos usos que o falante faz. Mas se você deve estar se perguntando, de que forma esses conceitos de gramática interferem no ensino a ser organizado na escola? E a resposta é simples. A partir dessas conceituações, é possível definir uma proposta de ensino dos conteúdos gramaticais dos primeiros anos do ensino fundamental. Para Círio Pocente, 2001, entre a gramática normativa, a descritiva e a internalizada, deve-se priorizar o conhecimento internalizado. Isso implica dizer que, antes de descrever qualquer regra da língua, deve-se certificar de que o aluno a utiliza e a compreende. Assim, a escola deveria acreditar que em sua proposta de ensino, em primeiro lugar, deve estar o acesso aos mais variados tipos de textos, ou seja, acreditar que a saída é ler muito, aumentar o repertório do aluno, suas possibilidades de contato com mundos linguísticos que ele ainda não conhece, através dos livros. Em segundo lugar, em termos de prioridade, entraria a gramática descritiva, ou seja, diante de um domínio linguístico efetivo da língua ou de problemas que o aluno manifesta em suas atividades com a língua, deve-se aprender a comparar ou propor diversas possibilidades de construção. Essa defesa de Pocente significa dizer que, ao invés de priorizar o ensino de regras da gramática normativa, a escola deve favorecer condições para que o aluno internalize a gramática, cuja regra será utilizada na sua produção oral e também escrita. Para isso, a escola deve trabalhar com a gramática reflexiva, pela lógica de um permanente processo de análise e discussão sobre os usos linguísticos realizados pelos alunos. Assim, os alunos poderão internalizar as normas da língua culta e utilizá-las nas situações sociais em que for necessário um padrão de linguagem mais formal. Em síntese, pessoal, nós percebemos que a utilização da gramática, tanto normativa quanto descritiva, reflexiva e também internalizada em sala de aula, se fazem importantes, uma vez que o aluno ele terá que ter contato com as várias vertentes ligadas à gramática. Para que serve isso? Para que ele possa desenvolver a sua linguagem e também a sua comunicação. Afinal, nós utilizamos a palavra para nos comunicar. E nada mais importante do que nós entendermos como é que o mecanismo da língua ele funciona. Então é importante também que saibamos como é que a gramática internalizada ela vai se apresentar, como é que a gramática descritiva também se apresenta, bem como a normativa e também a reflexiva. Passaremos agora para o próximo slide, em que veremos um pouquinho sobre os PCNs da língua portuguesa. Estudo crítico dos parâmetros curriculares nacionais da língua portuguesa. Os PCNs de língua portuguesa, para os anos iniciais do ensino fundamental, se dividem em 2 partes. A primeira parte, ela faz uma breve apresentação da área e define as linhas gerais da proposta. Ela aborda questões relativas à natureza e às características da área e seus desdobramentos no ensino. Apresenta os objetivos gerais da língua, a partir dos quais são apontados os conteúdos relacionados à língua oral, à língua escrita e análise e reflexão sobre a língua. O último tópico dessa parte apresenta e fundamenta os critérios de avaliação para o ensino fundamental. Então é importante, pessoal, que nós nos detemos nessa condição das PCNs, porque nós sabemos que quando nós formos para a sala de aula trabalhar em especial com a língua portuguesa, nós devemos aprender um pouquinho como é que o PCN vai nos orientar na atuação docente.
uma vez que é importante que nós saibamos como trabalhar, né, tal teoria com o aluno em sala de aula. Então o PCN vai nos direcionar como é que devemos trabalhar tal ponto, né, com o aluno. Se está ligado à linguagem oral, à linguagem escrita, ao processo de leitura, tudo isso nós temos como base na questão de trabalho mesmo docente, os PCNs, né, que servirá para nós enquanto algo importante a nos orientar, a nos incentivar dentro da sala de aula, como algo direcional. No próximo slide, nós teremos a segunda parte desse trabalho dos PCNs. A segunda parte ela vai detalhar a proposta para os alunos, para os anos iniciais de ensino fundamental, em objetivos, conteúdos e critérios de avaliação, de forma a apresentá-los com a articulação necessária para a sua coerência. Nesse ponto aqui, é importante nós já percebermos que no segundo ponto aqui dos PCNs, ligado ao ensino fundamental, nós já teremos aqui uma apresentação de algo mais concreto, né? Uma visão mais ampla do processo, ou seja, nós vamos ter os objetivos, os conteúdos, a avaliação. Então, nesses estágios aqui, nós vamos perceber que é o momento de desenvolver aquela teoria em sala de aula, né? Então, os PCNs, na verdade, eles vão nos direcionar para que nós possamos realmente trabalhar de forma muito mais produtiva com os nossos alunos. Caro acadêmico, os PCNs descrevem as implicações para a aprendizagem e indicam os problemas da leitura e da escrita como elementos importantes para o fracasso escolar, que tem provocado desde a década de 80 discussões acerca da necessidade de melhorar a qualidade da educação no país. Lê-se no documento que a escola apresenta problemas para ensinar a ler e a escrever, como processo de produção de significados, pois tem dificuldade de alfabetizar nos anos iniciais. Como consequência, a escola não tem sido capaz de garantir o uso eficaz da linguagem, condição para que os alunos possam continuar a progredir até pelo menos concluir o ensino fundamental, para se inserir no mundo da cultura escrita e utilizar a linguagem escrita como um instrumento para exercício da cidadania. Os PCNs de língua portuguesa consideram o aluno como sujeito da ação de aprender, aquele que age sobre o objeto de conhecimento, que é a língua portuguesa. São os conhecimentos discursivo-textuais e linguísticos implicados nas práticas sociais de linguagem, bem como o ensino, que é a prática educacional do professor e da escola, que organiza a mediação entre sujeito e objeto do conhecimento. No próximo slide, nós temos aqui que o PCN lembra que a língua portuguesa no Brasil possui muitas variedades dialetais. Habitualmente, identificamos a variação geográfica, mas por meio da variação social também se distinguem as pessoas. Os PCNs lembram que há muitos preconceitos decorrentes do falar social relativo, que é atribuído aos diferentes modos de falar. É muito comum se considerarem as variedades linguísticas de menor prestígio como inferiores ou erradas. Pessoal, é importante também destacarmos aqui que, conforme nós vimos na videoaula 3, né, na última videoaula, que existem no Brasil muitas variedades dialetais, né? Cada região do país tem uma forma diferente de se comunicarem, né? Mas ambas se comunicam de forma perfeita, né? Há um entendimento da mensagem. Nesse sentido, é tão importante nós falarmos também do prestígio social, né, que a língua formal tem na sociedade, ou seja, aquele que fala de acordo com a gramática normativa tem mais poder social, tem mais status social, né? Consegue ter um grau maior de condição de trabalho, de estudo, né? Então, a pessoa que se comunica por meio da linguagem formal, nós percebemos que há uma valorização social, né, dessa pessoa, em detrimento daquelas pessoas que talvez tenham a dificuldade de se comunicarem de acordo com o nível formal. Nesse sentido, nós também temos que pensar que nossos alunos eles estão em sala de aula em processo de aprendizagem, né? Então é importante que nós possamos orientar nossos alunos para que eles consigam realmente entender como que é a linguagem formal e como que acontece também a linguagem informal, né? O aluno tem que ter o domínio dessas duas habilidades para que eles consigam saber quando utilizar a sua linguagem. Uma vez que, se o aluno estiver, por exemplo, na roda de amigos, né, ele não vai utilizar a linguagem formal, jamais. Ele pode ficar mais à vontade, mais relaxado e utilizar a linguagem menos formal. Quando ele estiver no ambiente mais, né, formal, como por exemplo a sala de aula, ele deve sim utilizar uma linguagem mais ligada à gramática normativa, ou seja, uma linguagem mais formal. Tudo isso diz respeito à adequação linguística. Um outro exemplo, nós vamos pegar, né, que diz respeito a quando você vai na praia, por exemplo, você vai até a praia e na praia você não pode jamais utilizar roupa de inverno, certo? Por quê? Porque não é adequado para estar utilizando na praia roupa de inverno, e sim roupa de verão, né, que é mais
que coincide melhor com o ambiente que você está localizado. Então, dessa forma, a roupa também diz respeito à língua, ou seja, a língua tem que se adequar a cada nova situação de uso que a pessoa faz no seu processo social. A questão não é falar certo ou errado, mas saber qual forma de fala que deve utilizar, considerando as características do contexto de comunicação. Ou seja, saber adequar o registro das diferentes situações comunicativas, saber coordenar satisfatoriamente o que falar e como fazê-lo, considerando a quem e por que se diz determinada coisa. É saber, portanto, quais variedades e registros da língua oral são pertinentes em função da intenção comunicativa, do contexto e dos interlocutores a quem o texto se dirige. A questão não é de correção da forma, mas de sua adequação às circunstâncias de uso, ou seja, de utilização eficaz da linguagem. Falar bem é falar adequadamente, é produzir o efeito pretendido. Nós temos aqui que, ao descrever a linguagem, os PCNs afirmam que o domínio da língua tem estreita relação com a possibilidade de plena participação social, pois é por meio dela que o homem se comunica, tem acesso à informação, expressa e defende pontos de vista, partilha ou constrói visões de mundo e produz conhecimento. Nesse ponto também é importante nós destacarmos que, na verdade, o aluno ele tem que estar sempre ligado à sua condição de vida social, né? Então a sociedade, no caso, ela vai moldar todo o processo de conhecimento que esse aluno traz para a sala de aula. Ou seja, ele já está vivendo uma vida fora da sala de aula antes de chegar até lá. Então aquilo que o aluno aprendeu no ambiente social faz importante para que o professor ele tenha como ponto de partida para apresentar ao aluno outros conhecimentos, como o linguístico, textual e também o conhecimento gramatical. Assim, um projeto educativo comprometido com a democratização social e cultural atribui à escola a função e a responsabilidade de garantir a todos os seus alunos o acesso aos saberes linguísticos necessários para o exercício da cidadania, direito inalienável de todos. Os PCNs compreendem que a alfabetização não é um processo que tenha como centro a percepção e a memória. O documento considera que, para aprender a ler e a escrever, o aluno precisa construir um conhecimento de natureza conceitual. Ele precisa compreender não só o que a escrita representa, mas também de que forma ela representa graficamente a linguagem. Passando para o próximo slide, nós temos agora o tópico alfabetização e o ensino da língua. Ensinar a escrever textos torna-se uma tarefa muito difícil fora do convívio com textos verdadeiros, com leitores e escritores verdadeiros e com situações de comunicação que os tornem necessários. Fora da escola, escrevem-se textos dirigidos a interlocutores de fato. Todo texto pertence a um determinado gênero, como uma forma própria que se pode aprender. Nesse caso, pessoal, nós percebemos que aqui que os PCNs eles vão ter essa possibilidade de que o professor ele entende que o aluno, na verdade, quando ele está no ambiente social, ele produz texto o tempo todo. Ou seja, aquilo que ele comunica na linguagem oral são textos que estão sendo veiculados. Porém, nós sabemos que ao chegar no ambiente da escola, ele vai ter uma dificuldade em produzir textos de acordo com a proposta que o professor passe a ele. Por quê? Porque vai destoar um pouquinho da realidade que ele vive, né, na sociedade. Então isso faz com que o aluno tenha um pouco mais de dificuldade. Mas, em compensação também, os PCNs eles nos descrevem que a capacidade de decifrar o escrito é não só condição para a leitura independente, como verdadeiro rito de passagem, um saber de grande valor social. O aluno deve ser capaz de ler, interpretar e produzir um texto sobre o assunto lido. O documento lembra ainda, né, no caso do documento do PCN, da necessidade de se ter clara a proposta didática, ao enfatizar o papel da ação e reflexão do aluno, desde o processo de alfabetização, evitando assim uma abordagem espontaneísta da alfabetização escolar. Para aprender a ler, portanto, é preciso interagir com a diversidade de textos escritos, testemunhar a utilização que os leitores fazem deles e participar de atos de leitura de fato. É preciso negociar o conhecimento que já se tem e o que é apresentado pelo texto, o que está atrás e diante dos olhos, recebendo incentivo e ajuda de grandes leitores experientes. Ao discutir a leitura, os PCNs da língua portuguesa também consideram a importância do acesso aos textos informativos e aos textos das diferentes disciplinas, com os quais o aluno se defronta sistematicamente no cotidiano escolar, destacando alguns problemas como, por exemplo, veremos no próximo slide. Diversidade textual.
O fato de, nas aulas de língua portuguesa, não se ensinar a trabalhar com textos expositivos como os da área de História, Geografia e Ciências Naturais. De forma semelhante, nessas aulas também não se ensina a ler e compreender esse tipo de texto, pois se considera que trabalhar com textos é uma atividade específica da área de língua portuguesa. Em consequência desse ensino, o aluno não se torna capaz de utilizar textos cuja finalidade seja compreender um conceito, apresentar uma informação nova, descrever um problema, comparar diferentes pontos de vista, argumentar a favor ou contra uma determinada hipótese ou teoria. Então, diante dessa frase aí, dessa mensagem, né, do MEC, nós percebemos que o professor, na verdade, ele tem que trabalhar com diferentes tipos de textos, das diferentes áreas. Por que isso faz importante? Porque o aluno, na verdade, quando ele já domina a leitura, ele lê diferentes tipos de textos. Então, na verdade, se nós pudermos, né, professor de português, se aliar com o professor de história, de geografia e de matemática, no processo de leitura dos textos, o aluno só tem a ganhar. Porque algo interdisciplinar acontece nesse momento, né? Quando o professor ele se une às outras áreas, o aluno ele tem cada vez mais motivação e cada vez mais bom desempenho na realização das atividades também em sala de aula. Isso também se faz importante, então nós devemos fazer o quê? Aproximar cada vez mais as áreas, para que o diálogo entre elas aconteça, né? Esse processo de interlocução aí deve acontecer nas diferentes áreas. E isso também faz com que o aluno cada vez mais ganhe com isso, né? Tenha bom rendimento escolar. No próximo slide, nós temos a leitura diária. Conforme os PCNs, o trabalho com leitura deve ser diário, pois a leitura pode ser realizada de forma silenciosa, individualmente, em voz alta, individualmente ou em grupo, quando fizer sentido dentro da atividade e pela escuta de alguém que lê. Então, esse aqui é outra orientação do MEC, né, para que nós possamos entender que a leitura deve ser feita cotidianamente, né, ou seja, frequentemente, e essa leitura pode ser feita tanto silenciosamente, né, de forma individual, quanto também de forma coletiva, né, ou você lê em voz alta, que pode ser feito tanto individualmente como também em grupo. Esse tipo de estratégia é importante para que o aluno comece a desenvolver realmente essa habilidade de leitura, certo? Caros discentes, antes de iniciar a atividade de leitura, convém sempre explicitar os objetivos e preparar os alunos, apresentando o assunto previamente, fazer com que eles levantem hipóteses sobre o tema a partir do título, oferecer informações que situem a leitura, criar certo suspense quando for o caso, né? Dentre outros aspectos. É necessário refletir com os alunos de todas as idades e séries, variando apenas o grau de aprofundamento em função da capacidade de cada um, as diferentes modalidades de leitura e os procedimentos que elas requerem do leitor, para que os alunos saibam ler em busca de significado, como também ler em busca de inadequações e erros. Os PCNs de 97 apresentam a leitura colaborativa como uma excelente estratégia didática para o trabalho de formação de leitores. Nesse tipo de prática, o professor lê um texto com a classe e, durante a leitura, questiona os alunos sobre as pistas linguísticas que possibilitam a atribuição de determinados sentidos. Diante dessa leitura colaborativa, eu posso também falar para vocês aqui agora um exemplo de trabalho com gênero textual em sala de aula. Pode ser, por exemplo, vamos pegar um gênero emergente aí, segundo Marcuski, vamos pegar o WhatsApp. Nós sabemos que hoje em dia, né, a grande maioria dos alunos, eles dominam a função do WhatsApp. Eles sabem como o WhatsApp funciona. Nesse sentido, nós podemos fazer na sala de aula, por exemplo, um grupo de leitura em que eu, professor, né, sou o administrador desse grupo, eu envio a esse aluno um texto, né, sobre um assunto, por exemplo, sobre natureza, né, um texto sobre poluição da natureza. Então eu envio ao grupo, né, de alunos esse texto, eu peço primeiramente que o aluno faça a leitura silenciosa do texto, em seguida eu vou pedindo cada um dos alunos para ler, né, uma parte do texto em voz alta, né. Então, dentro dessa possibilidade de trabalho em sala de aula, nós vamos perceber que a partir disso aí nós vamos buscar evidenciar vários tipos de aprendizagem desse aluno. Ou seja, ele vai ter uma postura diante da entonação, diante da leitura do texto escrito, diante do questionamento que eu farei a eles, né, sobre o texto que eles leram. Então, tudo que envolve e permeia o texto vai fazer com que esse aluno cada vez mais aprofunde naquilo que foi proposto a ele. Então, trabalhar com o texto em sala de aula de forma colaborativa se faz importante, uma vez que o professor ele pode abstrair desse aluno
outras competências a serem desenvolvidas, né? E como eu falei para vocês anteriormente, nós podemos aplicar isso a diversos tipos de gêneros textuais, como por exemplo os emergentes, que pode ser o Facebook, pode ser o WhatsApp, pode ser o Instagram. Então perceba que o professor dinâmico e inovador, ele trabalha com possibilidades novas de atuação docente em sala de aula. Então trabalhar com gênero textual emergente, principalmente, faz com que o aluno ele fique cada vez mais feliz e também mais motivado a continuar estudando também aquele tipo de assunto, aquele tipo de matéria. É uma atividade de leitura que envolve a turma, dando oportunidade para o aluno explicitar os procedimentos utilizados para atribuir sentido ao texto, como e por quais pistas linguísticas lhes foi possível realizar tais ou quais inferências, antecipar determinados acontecimentos, validar antecipações feitas, dentre outros aspectos. Essa é a visão da leitura colaborativa. Passando para o próximo slide, nós vamos ter aqui agora os projetos de leitura, em que situações em que a linguagem oral, escrita, leitura e produção de textos se interrelacionam de forma contextualizada, pois quase sempre envolvem tarefas que articulam esses diferentes conteúdos. São situações linguisticamente significativas, em que faz sentido, por exemplo, ler para escrever, escrever para ler, ler para decorar, escrever para não esquecer, ler em voz alta, em tom adequado. Nos projetos em que é preciso expor ou ler oralmente para uma gravação que se destina a pessoas ausentes, por exemplo, uma circunstância interessante se apresenta. O fato de os interlocutores não estarem fisicamente presentes obriga a adequar a fala ou a leitura a fim de favorecer sua compreensão, analisando o tom de voz e a dicção, planejando as pausas e a entonação, dentre outros aspectos. Então é importante, pessoal, com o projeto de leitura, que ele seja feito também em sala de aula. Por que isso se faz importante? Porque, na verdade, quando você, na sala de aula, você cria esse projeto com os alunos, eles têm cada vez mais motivação para a leitura. Então, eles vão te cobrar quando você esquecer de aplicar o projeto de leitura com eles. Porque eles vão pegar gosto pela situação, vai pegar gosto pela leitura, né? Então, um outro exemplo também que eu posso dar para vocês de trabalho com a leitura é fazer também o cantinho de leitura em sala de aula. Como é que isso vai funcionar? Vamos aí, por exemplo, pensar que você vai trabalhar hoje com os alunos com atividade, né? E o aluno que terminar primeiro essa atividade, ele pode ir até o cantinho da leitura e escolher um livro para ele ler, enquanto os outros coleguinhas não terminaram a atividade. Então isso vai induzir o aluno a fazer, né, a atividade de forma mais rápida, e também ele também vai ter que estudar em casa essa matéria para que ele consiga desenvolver isso também de forma rápida, essa atividade. Porque ele sabendo o conteúdo, ficará mais acessível para ele responder as questões, né? Então assim, isso faz com que ele ganhe também uma possibilidade também de ir até o cantinho da leitura e escolher aquele livro que ele tinha muita vontade de ler, né? Então isso é importante para o aluno, porque ele vai cada vez mais ter motivação para continuar a leitura, sendo também de forma muito mais efetiva. Outra possibilidade de trabalho com a leitura em sala de aula é a roda de leitores, que periodicamente os alunos eles tomam emprestado um livro, né, do acervo de classe ou da biblioteca da escola para ler em casa. No dia combinado, uma parte deles relata suas impressões, comenta o que gostou ou não, o que pensou, sugere outros títulos do mesmo autor ou conta uma pequena parte da história para vender o livro que o entusiasmou aos colegas. Então, esse outro tipo de orientação de trabalho com a leitura em sala de aula também é muito importante, porque na verdade a roda de leitura ela faz com que os alunos eles possam dialogar entre si sobre aquele texto que está sendo lido por eles, né? Então assim, quanto mais eles puderem expressar sobre aquilo que eles entenderam, melhor eles estarão, né, de acordo com a crítica também do texto que eles leram, né? Então desenvolver no aluno o senso crítico também se faz muito importante, porque o aluno consegue a partir de então ter mais habilidades a serem desenvolvidas, como por exemplo o discurso, a linguagem e também o pensamento crítico, né? Isso também se faz importante. Passando agora para o próximo slide. Livros didáticos de português e o processo de ensino e aprendizagem da linguagem. Para Lajolo, 96, o livro didático é aquele que vai ser utilizado de forma sistemática, visando ao ensino e à aprendizagem de um determinado objeto de conhecimento humano, geralmente consolidado como disciplina escolar. Ainda conforme a autora, o livro didático provavelmente foi escrito, editado, vendido e comprado com a finalidade específica de ser utilizado no processo de ensino e aprendizagem escolar. Por essas razões, Lajolo 96 considera que esse veículo apresenta uma dupla destinação, dirigindo-se simultaneamente a dois leitores, ao professor e ao aluno.
Pessoal, importante também nós destacarmos aqui que o livro didático não substitui o professor em sala de aula. Tá? Então, na verdade, ele serve como uma ferramenta de trabalho, mas a gente não pode esquecer que nós, professores, temos autonomia de apresentar ao aluno conhecimento. Né? Ou seja, aquilo que nós não concordamos com o livro didático enquanto tarefa escolar, nós não devemos trabalhar. Então, nós temos a liberdade de selecionar aquilo que o aluno lhe convier como algo importante, né? Porque nós sabemos da realidade da turma. Né? Então, nesse sentido, nós devemos selecionar aquilo que favorece a aprendizagem da turma como um todo. Nesse sentido, o livro didático é um objeto cultural presente nos processos escolares de ensino há centenas de anos. Apesar de apresentar-se como um importante recurso didático, a presença do livro didático nas escolas, bem como sua utilização em sala de aula, gerou debates e críticas, sendo que alguns chegaram a defender sua exclusão dos processos educativos. Nas últimas décadas, o livro didático tem despertado o interesse de muitos pesquisadores, que lançam sobre ele diferentes olhares e apontam possibilidades de utilização na sala de aula e discutem sua finalidade educativa e sua configuração como objeto cultural integrante da tradição escolar. Nós temos que muitas vezes o livro didático se apresenta como a única referência para o trabalho do professor, passando a assumir até mesmo o papel de currículo e de definidor das estratégias de ensino. O livro torna-se assim um importante suporte de conhecimento e de método para o ensino, servindo como orientação para as atividades de produção e reprodução de conhecimento. É importante, de fato, que o livro didático esteja realmente sendo executado em sala de aula, mas nós também devemos saber até que ponto devemos utilizar o livro didático, né? Será que repetidamente utilizar o livro didático todo dia em sala de aula, isso faz com que o aluno realmente aprenda o conteúdo? Então nós devemos pensar que trazer talvez algo diferente de que não esteja no livro didático também favorece também a aprendizagem do aluno, né? Nós podemos pensar, por exemplo, numa aula totalmente diferente do livro didático, né? Isso faz com que o aluno também tenha mais possibilidade de crescimento e também de aprendizagem em sala de aula. Passando para o próximo slide. O livro didático não é um artefato recém-inventado, de existência ainda indefinida e perigosa, criado para oprimir e submeter o professor e enriquecer autores e editores, contra o qual é preciso, portanto, lutar. Então, na verdade, essa informação aí, ela é importante para nós, mais uma vez, reiterarmos a postura profissional do professor. Ou seja, o livro didático ele existe enquanto ferramenta de trabalho, enquanto um suporte do professor diante do conteúdo a ser ensinado, mas ele jamais pode ultrapassar aquilo que o professor entende enquanto conhecimento. Né? Então, na verdade, o livro didático ele vai aliar-se ao professor na questão do ensino e aprendizagem em sala de aula, mas jamais substituirá tal profissional. Em relação ao ensino de língua portuguesa, os livros didáticos devem possibilitar o acesso à cultura que circula nos meios sociais prestigiados, codificada pela escrita em diferentes gêneros textuais. Como destacam Oliveira, Guimarães e Bomene, os livros didáticos procuram transmitir a língua oficial, na sua forma padrão culta, o que muitas vezes ocorre em contraposição à linguagem coloquial utilizada pelos alunos das camadas populares. Segundo os autores, esse contexto é considerado como forma de dominação, em que não se tem o cuidado em se respeitar a cultura dos alunos e suas formas linguísticas ao se ensinar a língua portuguesa. Planejar significa vislumbrar um futuro, tendo clareza de onde se está e de onde se quer chegar. Para Ferreira 79, o planejamento é um método que pode e deve ser utilizado por qualquer pessoa que quiser atingir o objetivo pretendido. Ainda conforme o autor, não se pode improvisar quando se tem um objetivo em vista e se está interessado em realizá-lo quando diferentes organismos ou pessoas participam da ação ou mesmo quando não se dispõe de muitos meios para realizar os objetivos pretendidos. Isso significa dizer que planejar é uma ação essencial para o sucesso de qualquer empreendimento. No próximo slide, nós temos aqui um exemplo de planejamento de sequências didáticas, né, em que o professor pode utilizar tal proposta em sala de aula também. Os professores precisam elaborar seus planos de ensino em atendimento aos interesses de aprendizagem e de desenvolvimento dos alunos. Para Medeiros, os professores elaboram os seguintes planos. Primeiro, o planejamento de curso, que é a previsão de todos os conhecimentos que o grupo de alunos deverá construir. Segundo, planejamento de unidade,
ou unidade é um conjunto de aulas que tratam de um mesmo assunto. Terceiro, planejamento de aula, que prevê de forma detalhada as atividades que serão desenvolvidas em sala de aula. Então é importante que os professores, na verdade, eles tenham, né, essa proposta de planejar a aula de forma muito mais eficiente e eficaz. Porque uma vez que ele faz esse planejamento, ele vai conseguir dimensionar o resultado que ele quer atingir com aquele aluno, né? Porque ele já conhece o contexto da sala de aula, então ele sabe até onde ele pode trabalhar tal conteúdo, né? Porque ele já conhece a maturidade escolar desse aluno. Conforme NELI 2007, um projeto didático apresenta pelo menos 3 características básicas a saber. A primeira característica básica é o produto final, que concretiza as ações dos estudantes. A segunda característica básica é a participação das crianças em todas as etapas do trabalho pedagógico, no planejamento, na realização e na avaliação. O terceiro é a divisão do trabalho com responsabilização individual e coletiva. Passando para o próximo slide, nós temos agora as sequências didáticas, a começar pela intencionalidade, que os participantes devem partilhar intenções que justificam a realização do projeto. Segundo, problematização. O projeto deve ser originado em algum problema a ser resolvido ou de alguma necessidade ou desejo que, para ser concretizado, é necessário engajamento do grupo. E terceiro, ação. As atividades devem constituir ações que levam à transformação individual e coletiva. Quarto, experiência, os conhecimentos prévios devem ser mobilizados para a realização das atividades e para subsidiar as novas aprendizagens. Quinto, a pesquisa, que é a resolução dos problemas precisa ser decorrência de trabalhos de pesquisa que forneçam informações que orientem as ações. Portanto, pessoal, as sequências didáticas elas podem ser compreendidas como atividades ordenadas, estruturadas, articuladas, que unificam o estudo de determinado aspecto do conteúdo e visa a certo objetivo educacional. Para Lima, Leal e Teles, 2012, as sequências didáticas são atividades sequenciadas e visam as aprendizagens dos alunos em torno de um gênero textual, de um tema de um autor. Em síntese, planejar o trabalho pedagógico é essencial para que o ensino e a aprendizagem da língua se processem de forma adequada, levando os alunos a ampliarem suas possibilidades comunicativas. Para o professor, é importante refletir sobre formas de organização do trabalho pedagógico, sendo que o desenvolvimento de projetos didáticos e sequências didáticas possibilitam a integração de conteúdos e o trabalho interdisciplinar, o diálogo entre os diferentes componentes curriculares. Nesse caso, é importante que nós nos detemos na condição mesmo de entender qual que é a nossa intenção com aquele trabalho em sala de aula, né? Se é um trabalho ligado à linguagem oral, se é um trabalho ligado ao processo de leitura, se é um trabalho ligado, por exemplo, à questão gramatical, o que eu quero realmente desenvolver nesse aluno, né? Quais são as diferentes componentes que eu quero trabalhar com esse aluno, né? Então é importante que nós, ao olharmos a proposta de trabalho, nós também tenhamos que buscar tal proposta nos PCNs, porque os PCNs também nos direcionará para tal atividade em sala de aula. Então, pessoal, nós encerramos a partir de agora nosso conteúdo de hoje, e agora apresentarei a vocês a nossa atividade de aprendizagem, que nós veremos no próximo slide. Atividade de aprendizagem. A velha e os ladrões. Era uma vez uma velha que morava nos arredores de um povoado. Uma noite estava se aquecendo junto ao fogo com a única companhia das ardentes chamas, quando de repente ouviu ruídos em cima em seu quarto. Surpresa, disse: "Eu diria que há ruídos lá em cima, ou será impressão minha?" Depois ouviu claramente passos que iam de um lado para o outro e compreendeu que se tratava de ladrões que tinham ido roubá-la. Como estava sozinha e ninguém podia acudir em sua ajuda, começou a pensar: "Ah, já sei. Qual você acha que foi a ideia da velhinha para expulsar os ladrões?" Leia bem o texto antes de responder e preste atenção no lugar em que ela mora, no fato de se encontrar sozinha e ser velha. Escreva a sua resposta, acabe a leitura e veja se adivinhou. E decidida, dirigiu-se para o pé da escada e começou a gritar: "Bernardo, suba para o terraço! Maria, pegue a espingarda! Juan, Cássio! E você, Pedro, bata neles! Ramon, conte quantos são!" Ao ouvir os gritos da velha, os ladrões se assustaram muito e disseram: "Olhe que não tem pouca gente nessa casa. É melhor ir embora, porque entre todos eles vão nos pegar." Mais tarde, a velha, sentada diante do fogo, começou a gargalhar, e conta que ainda continua rindo. Solé 98. Pessoal, a atividade que vocês terão que fazer agora em sala de aula é resolver as seguintes questões. Onde você acha que estavam Bernardo, Maria, Juan, Pedro e Ramon? Onde é que os ladrões pensaram que eles estavam? Por que a velha ria tanto?
Então vocês tentem resolver aí, discutir o texto primeiramente, né, para depois responder as questões, que daqui a pouco eu volto com a resposta para vocês. Bom trabalho a todos. E aí, pessoal, conseguiram responder as questões propostas? Então vamos lá tentar responder, né, aquilo que foi oferecido a vocês enquanto atividade. A resposta da pergunta é que Bernardo, Maria, Juan, Pedro e Ramon estavam todos em sua imaginação, na sua memória. A velha riu tanto porque tudo que ela falou era da sua imaginação. E os ladrões acreditaram e foram embora. Então essa que é a resposta das questões. Tá? Então a velhinha, na verdade, ela criou toda aquela situação ali para fazer com que os ladrões eles fugissem da sua casa, né? Com que eles corressem da sua casa. Então, nesse sentido, pessoal, chegamos ao fim de nossa videoaula, né? Espero que vocês que eu tenha contribuído, na verdade, para difundir ainda mais o conhecimento de vocês. Não deixe de fazer a leitura do caderno didático, né? Com o intuito de aprimorar o conhecimento adquirido nesta videoaula. E, surgindo dúvidas, postem-nas nos fóruns, pois estarei à disposição para respondê-las. Então, por ser a última videoaula, eu desejo a vocês muito sucesso e êxito no decorrer do curso, né? Torço muito por todos vocês. Bons estudos, um forte abraço, que Deus nos abençoe e nos proteja sempre. Até breve, um abraço a todos.